Você já viu esse vídeo? Ele viralizou um tempo atrás. É um carro pegando fogo. Dentro dele, um copo Stanley. E mesmo após as chamas, dentro do copo, no dia seguinte, ainda tinha gelo. Olha, a gente vai falar de uma marca que viu seu faturamento multiplicar por 10, em grande parte por conta do marketing. Marketing que veio com um CEO que já tinha feito história em outra empresa que com certeza você conhece. O Cafeína de hoje é sobre negócios. A gente vai conhecer a Stanley, a marca por trás do copo. Olá, sejam muito bem-vindos, o Cafeína tá no ar. Nesse momento, se você não vive em uma caverna, já deve ter visto alguém por aí andando com um copo Stanley, né? Qualquer um desses modelos da foto. Eles ficaram famosos por ter uma tecnologia diferente, que mantém a temperatura do líquido que tá dentro por mais tempo, tanto se for algo quente quanto se for algo gelado. Meio que uma super térmica, digamos assim. Eu não sei se vocês viram esse vídeo que eu mencionei aí na abertura, né? Vou colocar aqui um pouquinho de novo. Ele viralizou no fim do ano passado. É um carro pegando fogo, dentro dele tinha um copo, o copo era Stanley e dentro do copo, no dia seguinte, o pessoal abriu e ainda tinha gelo. Doideira, né? A questão pra gente aqui é o negócio que há por trás desses copos. O fato deles terem viralizado, obviamente, impulsionou muito a companhia. E mais do que isso, é um elemento que mostra como o marketing muitas vezes faz a diferença nos negócios. Não que essa peça seja resultado de uma obra de marketing, mas Stanley, como um todo, tem muito dessa aura. E você vai entender por quê. É disso que a gente vai falar no programa de hoje. Então aproveita aí para se inscrever no nosso canal Invest News e seguir a gente nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Bom, pessoal, olha só. Apesar da marca ter viralizado mais recentemente, ela não é nova, longe disso. A Stanley foi fundada em 1913, ou seja, tem mais de 100 anos de história, mais de um século. Por muito tempo, ela foi uma empresa com produtos vendidos mais focados para trabalhadores, digamos assim, para aventureiros, né? Como quem gosta de camping, trekking e tal. Eles têm até potões térmicos à venda. Não sei se você já tinha visto esse aí da foto, por exemplo. A função era a mesma da função de hoje, mas quem comprava geralmente era quem ia trabalhar, muitas vezes ao ar livre, ficar um dia em uma obra, queria um almoço quente apesar disso, ou quem vai ficar no meio do mato por um bom tempo, acampando e tudo mais. Esse era o público-alvo. A virada recente da Stanley não veio do nada, não foi obra do acaso. Ela começou após a chegada de um executivo que passa a ocupar o cargo de CEO da marca em 2020. O nome dele é Terence Reilly, um especialista em marketing, é isso aí. Antes de ocupar o cargo na Stanley, o Terence estava em outra companhia, que também ficou marcada por ter viralizado seus produtos. E esses produtos, digamos assim, dividem bem mais as opiniões. A gente está falando dos Crocs. Se você foi um adolescente ali por 2010, existe grande chance de você ter usado um desses. Se não usou, possivelmente deve lembrar, pelo menos, da febre que aconteceu naquele momento. Inclusive, virou polêmica, com algumas escolas proibindo o uso dos Crocs, falando que ele não era muito seguro. Não que seja feio, mas aqui nos Estados Unidos, onde o conforto e a praticidade estão mais altos na escala de prioridade do que a estética, tem Crocs para tudo que é lado. Tem Crocs na farmácia, restaurante, supermercado, parque de diversão. Capaz de você encontrar Crocs até mesmo numa gravação como essa aqui. Enfim, a gente falou de tudo isso de forma breve porque algumas das ideias que o Reilly implementa na Stanley foram as mesmas implementadas na Crocs 10 anos atrás. Primeiro, ele trata de aumentar o público-alvo da companhia. Antes dele chegar, o produto mais vendido pela Stanley era uma garrafa verde, muito desejada pelos aventureiros. Quando o Terence Reilly chega na Stanley, ele ouve alguns funcionários para entender os problemas da companhia. De um deles, o novo CEO escuta a história que um pequeno blog de comércio do interior de Utah, nos Estados Unidos, chamado Buy Guide, tinha com o Quencher, que é o modelo até hoje mais vendido da Stanley. Esse blog, gerido totalmente por mulheres, pedia a volta desse modelo já há algum tempo. Em 2019, pouco antes do Reilly chegar, a cofundadora do site, Ashley Lesur, compra 5 mil deles e vende tudo em poucos dias. Mas ele, fora isso, não emplacava. Quando o novo presidente ouve a história, ele percebe que as pequenas influenciadoras ofereciam uma oportunidade única e logo fecha uma parceria. Segundo o novo CEO, essa foi uma estratégia adotada na Crocs e que deu muito certo. No caso dos calçados, em vez de usar influenciadoras, a estratégia na época, quando o calçado estourou, foi ver que mesmo as piadas falando mal da aparência dos Crocs na internet ajudavam a aumentar as vendas. Fale bem ou fale mal, aquela história, fale dele.
A própria empresa, então, ajudava a impulsionar os debates. No caso das influenciadoras, a ideia era que elas ajudariam a impulsionar as vendas falando do copo. Mas como elas eram pequenas, né? Pensa que hoje a página do Buy Guide no Instagram tem pouco mais de 180 mil seguidores, né? Não é nanico, mas, digamos assim, para fazer com que a marca tenha uma influência global e tudo mais, não é grande o suficiente. A Stanley ajudaria a levar isso para um outro patamar. Mas houve uma certa resistência. Parte dos funcionários da Stanley tinha medo da mudança porque afastava a marca do público-alvo antigo, que era algo mais, digamos assim, macho alfa, másculo, né, aventureiro, aquela coisa, e passava a focar em um novo público, ou incluía um novo público, mulheres. A próxima tática adotada pelo Riley foi na mesma linha e deve ter deixado ainda mais gente antiga dentro da empresa surpresa. O CEO tira de cena os tons terrosos, muito associados a toda a questão de safari, terra, acampamento, aventura, e passa a ofertar várias cores, inclusive cores vibrantes. E qualquer semelhança entre essas duas fotos aí, ó, também não é mera coincidência, não. Depois, outra estratégia bem esperta entra em jogo. O novo CEO começa a apostar em produtos limitados, ofertando menos produtos do que a demanda pede. Daí, algumas cores passam a ser raras. Ele estava alimentando o chamado marketing da escassez, da exclusividade, que conta com edições limitadas. Com isso, ele cria todo um mercado de resell de copos Stanley, que é quando as pessoas mais aficionadas negociam produtos por fora, uma espécie de mercado secundário de copo Stanley. A empresa vende, uma pessoa compra e vai tentar lucrar em cima vendendo para outra pessoa. Se você for ver, a maioria dos copos vendidos no site da Stanley são negociados por 35, 40 dólares no máximo, mas muitos deles esgotam, caso do último, que a gente consegue ver nessa imagem aí, ó, sold out, esgotado. Mas com peças raras e esgotadas, se você checar o site do eBay, vai ver que tem copo Stanley sendo negociado por preços bem maiores. Isso gera todo um buzz, toda uma inquietação. Tem muita empresa que faz isso, tá? A Nike, por exemplo, usa muito essa ideia com seus tênis mais cobiçados para manter a marca pulsante. É coisa de disponibilizar um sneaker e ele esgotar em menos de 1 minuto e 10 minutos depois ele já está sendo vendido pelo dobro do preço ou mais. E além de gerar toda uma questão de desejo pelos objetos exclusivos, provavelmente a Stanley está de olho também em outra coisa. A companhia está querendo conquistar colecionadores. Pensa comigo, se você compra um copo Stanley, ele tende a ter uma durabilidade alta. Você não vai comprar outro em um intervalo de 1, 2 meses, 1 ano que seja, por quê? Porque um já exerce a função ali. Você só vai comprar outro se aquele quebrar, possivelmente. Mas isso muda totalmente quando você tem uma legião de pessoas que são colecionadoras, que compram um produto, mesmo já tendo vários deles, só para ter, para variar, enfim. O pessoal chega a acordar cedo para entrar na fila para conseguir um copo exclusivo, algo que, para quem não é colecionador ou não coleciona nada, é até um tanto estranho, mas existe. Nessa mesma linha da escassez, uma outra jogada da Stanley é lançar collabs. Eles já lançaram, por exemplo, uma com Starbucks de cafés e com a Pendleton de roupas. Colaborações são coisas muito comuns também no mundo da moda. Várias vezes marcas se juntam para misturar os seus atributos, seus estilos e assim atraírem novos públicos. Uma fisgar um pouco do público da outra. Tudo isso mostra que a Stanley, além de ter mudado o seu público-alvo, também está tentando mudar a sua função. Ela sai de uma marca de produtos de utilidade, focada nas aventuras, no trabalho, e entra em uma marca de moda, de tendência, que está fazendo, inclusive, muita gente perder a cabeça por aí. O Terence Riley veio do marketing e ele claramente sabe muito bem o que é que tá fazendo. E tá dando resultado. No TikTok, a tag Stanley tem milhões e milhões de visualizações. E tudo isso tá, obviamente, impulsionando o balanço da companhia. A Stanley, antes do Quencher, tinha um faturamento anual de cerca de 70 milhões de dólares. Em 2023, esse número saltou para 750 milhões, aumentou mais de 10 vezes em poucos anos. E pensa, a gente está falando de uma companhia de copo, de frasco, né? Ainda que seja hermético, ainda que seja muito eficiente na conservação de calor, frio, térmico, enfim. Cara, olha o tamanho da empresa, olha o tamanho do faturamento. E é muito interessante de ver como ele chegou, o novo CEO, trazendo toda essa bagagem de marketing que usou numa empresa de calçados estranhos, digamos assim, confortáveis, mas exóticos, aproveitou o falatório que tinha sobre isso e conseguiu fazer um baita case de sucesso, conseguiu
deixar a empresa muito maior, crescer, ganhar faturamento, virar um buzz mesmo, né? Virar assunto. E isso ele está também conseguindo fazer com os copos, muito além dos Faria Limers, né? Isso aí não é um caso só do Brasil, isso é um caso também aqui nos Estados Unidos. Então, case muito interessante e com essas estratégias, esses pontos aí que a gente selecionou para compartilhar aqui com vocês, porque são os mais emblemáticos, talvez, de toda essa nova estratégia que o Riley está adotando na Stanley. O que é que você acha? Essa moda aí vai continuar ou a gente está vendo a bolha do copo Stanley? Vai ser vida longa ou já passa? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. De tempos em tempos, essas febres aparecem por aí. A gente pode listar várias delas aqui. Os fidget spinners, os hoverboards, GoPros. O GoPro o pessoal pode até discutir se é ou não febre, né? Mas os pop fidget toys, essas coisas aí, né? Então, do dia pra noite é um negócio que todo mundo quer. Enfim, até mesmo os Crocs, por que não, né? Eles já tiveram mais força no passado. Infelizmente, as ações da Stanley não são listadas em bolsa. Eu não sei se você compraria essa ação ou não, mas se quiser comprar alguma coisa, vai ter que ser só o copo mesmo da Stanley. Você já conhecia a história da Stanley, esses dados, esses números, que ela tem mais de 100 anos de história, que começou com um público totalmente diferente, a estratégia de marketing por trás para viralizar e crescer, que tinha crescido tanto quanto cresceu. Enfim, espero que você tenha curtido, gostado desse programa. Se gostou, deixa um like aí. E qual é a próxima empresa que a gente pode analisar aqui no Cafeína, hein? Palpites? Deixe a sua sugestão, ajude a construir a pauta desse programa. Muito obrigado por seguir a gente nas redes sociais, @DoniDenútil, @InvestNewsBR e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Fui.